Muito bom dia! Eu sou o Hamilton. Bom dia, eu sou o André, como está? Tá bom? Muito bom! E nós estamos aqui para falar do nosso canal Você Já Venceu. Você não vai vencer. Isso não é futuro, mas isso é presente. Você já venceu. Você nasceu para vencer. Você nasceu para superar os seus desafios. E nessa manhã nós queremos falar sobre hedonismo. Você sabe o que é hedonismo, André? É interessante o tema, mas pode explicar. É muito bom. Olha, o hedonismo está em voga, né? O hedonismo é ali a busca pelo prazer. É o prazer como estilo de vida. Será que você tem vivido assim? Será que você tem, no seu dia a dia, buscado somente o prazer e tem aberto mão das outras coisas? Eu tenho visto muitas pessoas que têm passado por grande sofrimento usando essa filosofia como estilo de vida. E cada vez mais eu acredito que o sofrimento ele também faz parte da vida do ser humano. O sofrimento ele promove um crescimento em nós, ele promove um amadurecimento. E a partir do momento que nós queremos viver só desfrutando do prazer, é muito mais natural, é muito mais normal que a gente venha se frustrar, que a gente venha se abater e às vezes até mesmo querer desistir da vida. O que tu acha disso, André? É importante nós também vermos o outro lado, né? Que essa é uma parte que eu também gosto muito. O fato de um adulto continuar no hedonismo, continuar em busca insaciável do prazer, até uma imaturidade em termos desenvolvimentais. Por quê? Porque nós quando nós crescemos, tem a fase fálica, que é onde a criança põe tudo na boca. Lembra daquela cena? Sim. As crianças metem tudo na boca, porque o prazer está na boca. Depois, conforme o organismo vai desenvolvendo, vai aumentando em proporções, em números de celulares, depois as áreas de prazer alteram-se, obviamente que nós vamos chegar na parte sexuais. Mas isso é uma fase. E infelizmente, por que é imaturo? Porque há seres humanos que o sujeito que chega naquela fase, que já deveria ter ultrapassado, mas continua. E nós podemos transferir isso principalmente naquela faixa etária onde as crianças precisam largar a Xuxa, a chupeta, não é? Xuxa em Portugal, a chupeta. E a criança não larga a chupeta, porque é imatura, não consegue passar daquela fase que é preciso passar para amadurecer, para crescer. E nós adultos depois trazemos isso também para essa imaturidade anos depois, embora já devíamos ter amadurecido, ter colocado nosso prazer de forma equilibrada, onde conjuga as emoções com as nossas ações e com a nossa maturidade, nossas vivências. Mas há sujeitos atualmente que não conseguem ultrapassar essa fase. Então só ficam no prazer sexual, no sentido de obter um prazer, o maior número de prazeres possíveis. E inclusive essa imaturidade vai trazer inúmeros malefícios. Por quê? Primeiro que vai perder o sentido do prazer naquilo que consiste emocionalmente. Porque como você tem um hábito, você de repente não consegue nunca comer um bolo de chocolate. Aí você come uma vez e você fala, uau, que delícia. Então você tem prazer naquilo. Mas se você comer bolo de chocolate todos os dias, já enjoa-se, né? Chega a enjoar, porque é natural. E isso acontece com o hedonismo hoje em dia, porque as pessoas não ultrapassam essa fase e ficam na fase do prazer em busca de preencher o seu vazio emocional. Fisicamente tenta preencher o vazio emocional. E isso vai trazer, pelo fato dessa imaturidade, vai trazer algumas frustrações. Porque ela quer ultrapassar a fase, mas não consegue, porque está vinculado, está muito intrinsecamente aprofundada no que é o contexto social, das pressões sociais, de que se não fizer porque não está saudável. Pelo contrário, está imaturo, não consegue ultrapassar o seu estímulo do prazer
e fica só preso naquela fase dos órgãos sexuais, sendo que o prazer deve estar nas conquistas financeiras, no equilíbrio, construção de uma família, no equilíbrio emocional, na busca de conhecer a si próprio, de ter uma espiritualidade e até mesmo, aí eu vou um bocadinho mais longe, na questão profissional e espiritual. E como conciliar esses valores que também devem trazer prazer, mas não, o sujeito fica no hedonismo, não ultrapassa a fase da imaturidade e acredita que socialmente, pela pressão social, ficar nessa fase vai trazer algum benefício. Pelo contrário, só vai retardar, vai postergar a maturidade psicossocial do sujeito. Muito bom, André. E as consequências disso são severas. Pessoas têm buscado o prazer na comida, pessoas têm buscado o prazer na bebida, nas drogas, no sexo e nas piores viagens psicodélicas possíveis. Eu quero lembrar o que a Bíblia nos diz, o segredo milenar que já está funcionando há mais de 2000 anos, o que Salomão disse lá em Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão experimentou de tudo. Salomão experimentou da bebida. Salomão disse que se permitiu ser levado pela loucura. Salomão teve mais de 1000 mulheres. Tirando as esposas, né? Tirando as esposas. E era um homem extremamente trilhardário. Foi o rei mais rico de Israel. Ou seja, ele disse que ele se permitiu desfrutar de tudo que o seu coração desejava. E no final da vida, ele falou que isso tudo era vaidade. Parece até que, nesse final, André, ele está ali falando como alguém que estava saindo de uma depressão, de coisas que viveu. E ele ainda fala mais: é como se eu tivesse corrido atrás do vento. Pois é, porque não preenche, porque o prazer... O prazer ele é desenvolvido baseado também em alguns neurotransmissores que precisam ser produzidos, né? E essa produção do neurotransmissor não envolve só simplesmente a ação física, né, em busca do prazer e aquela conclusão, mas é preciso ter um organismo equilibrado para que você possa produzir na quantidade certa, como tudo, né? Tudo na quantidade certa, para que você obtenha o prazer na sua essência. E também o próprio Salomão disse que era tempo para tudo. Então há tempo para amadurecer. E o sujeito que só quer ficar na parte do prazer precisa amadurecer, porque a vida não consiste só no prazer. Até mesmo porque como quantificar, como qualificar o prazer? O prazer envolve emoções. E a grande questão é que a emoção está intrinsecamente atrelado a sua psique. O que é a psique? O seu estado da alma. A própria palavra dos estudos milenares diz que o próprio apóstolo Paulo, que era um grande, vamos dizer, uma grande autoridade eclesiástica, uma grande autoridade naquilo que consiste em sabedoria, por ter tido grandes mestres na qual o mentorou, ele disse: quando era menino, falava como menino, né? Então, quando era imaturo, eu fazia as coisas imaturas. Mas agora que ele, ao conhecimento da pessoa de Cristo, ele amadureceu. Agora não fala mais como menino, mas fala como uma autoridade, como um homem que sabe do que está a falar, baseado pela experiência. E nós não podemos nos levar pelas pressões sociais do prazer que há atualmente. Porque se a pessoa não tem um espírito, uma alma equilibrada, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, ele pode ter posição, pode ter as maiores variedades de busca do prazer e realizar esse prazer, mas no fim do prazer ele está sempre vazio. Engraçado, nós trouxemos aqui alguns personagens, né, bíblicos, e eu queria trazer um outro personagem aqui para a gente poder despertar em você tudo isso que o André falou em relação à fama, dinheiro, a glória que o mundo pode te dar. Michael Jackson. Olha aí, Elvis Presley.
né? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Aquele gajo que fazia o Patty Adams, Robin Williams. Robin Williams. Né? Fala um pouco do que aconteceu com essas pessoas. Então, Robin Williams, ele era um ícone mundial do que era humor, do que é fazer filmes que transmite alegria e esperança, mas no fim do seu tempo, dos seus dias, estava numa depressão, não tinha alegria, era tudo que era oposto àquilo que ele, no seu personagem, na qual aquilo que ele fazia, né, que era o seu trabalho, personificar um personagem, transmitir através dos filmes, ele era o oposto. Inclusive, quando ele aparecia nos programas de televisão, toda a gente pensava, eu quero ser como o Robin Williams, porque ele é uma pessoa alegre, pra frente, mas no final dos seus dias acabou tirando a sua própria vida, deprimido. Por quê? Porque o seu estado de espírito não condizia com as ações dele. Assim é o prazer, viu? É verdade. Você faz, vou ter prazer, porque o importante é ser feliz, o importante é ter prazer. Aí você tem o prazer e depois do prazer. Como é que tu faz? Se você não tiver uma estrutura espiritual na qual você possa se apegar e guiar por isto, você obviamente vai acabar como Michael Jackson. Então, Michael Jackson não queria crescer. Não queria crescer. E ele você viu, tinha um parque de diversões. Exatamente. Por quê? Para preencher aquela criança que disseram que, coitado do Michael Jackson, teve uma infância muito boa. O Michael Jackson teve tudo, desde criança. Lembre-se que ele é artista desde os seus 8 anos, ele é artista. Então tudo que a sociedade poderia dar para ele em termos financeiros, né, socialmente, ele tinha motocross, os irmãos deles viajavam o mundo. Então cuidado em avaliar aquilo que a sociedade indica como valor, modelo, né? Como modelo. Porque nem sempre aquilo que os segredos milenares diz, o caminho dos homens parece direito, nem sempre é o caminho de Deus, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Portanto, há muitos caminhos que aos homens parecem do bem, mas o caminho é morte. Por isso, cuidado com as pressões sociais. Mais uma vez, a importância de você ter um espírito equilibrado, uma divindade na qual você possa crer e confiar de que aquela direção que esse ser superior vai te dar é um melhor caminho para trilhar. Porque todo o resto, o que é material, não pode ser bem sustentado, bem vivido, sem você ter o que é imaterial, que é divino dentro de si. Nós estamos a falar, obviamente, aqui daquilo que nós cremos, que é a pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar, para nos perdoar e para que nós possamos viver uma vida em abundância, uma vida completa. Mas fala mais outras pessoas, Marilyn Monroe, Elvis Presley. E a gente consegue perceber que grandes nomes, né, pessoas famosas que alcançaram ainda jovem essa fama, essa glória, tinham dinheiro, tinham recursos, os melhores carros, as melhores roupas, trabalhos, mas não conseguiam ser felizes. Existia um buraco dentro delas que somente a pessoa de Jesus pode preencher, e elas ocupavam isso com drogas, com bebidas, ao ponto de verdadeiramente, na hora de se apresentar, não estar nem ali na sua plenitude, porque já estavam roubadas pela droga e foram vendo a sua vida se esvaindo pelas mãos, ao ponto de chegar a nem mesmo 40 anos, 50 anos, né? Foram tragadas de uma forma assim terrível. Então, para onde você tem caminhado? O que você tem escolhido na sua vida? Será que realmente ser feliz é a qualquer preço? Será que realmente não vale a pena você reavaliar a sua vida? Será que você não tem feito igual o Robin Williams? Por fora, para as pessoas, você está rindo, você está mostrando algo, mas por dentro você está chorando. Por dentro
Você está clamando por socorro, mas por vaidade, mas por orgulho, você não consegue chegar perto de alguém e falar: olha, na verdade eu estou rindo, mas por dentro eu estou sangrando. Na verdade eu estou rindo, mas por dentro eu quero morrer, eu quero dar cabo da minha vida. Será que você não tem vivido dias assim? Ao chegar ao ponto de você continuar nessa caminhada, que você tem feito força para você acordar, para você tomar banho, para você ir para o seu trabalho. Querido, é hora de repensar, é hora de mudança de rota, é hora de deixar a máscara cair, para que verdadeiramente você assuma esse papel e entenda que sozinho você não consegue chegar lá. É impossível o ser humano que vive nesse hedonismo ser feliz. Tudo que ela vai buscar é o prazer e a felicidade, mas tudo que ela vai encontrar é o abismo, a perdição e literalmente um caminho breve. E um abismo chama outro abismo. Exatamente. Então é hora de você repensar. É hora de você parar e olhar para o alto e entender que existe um ser superior do que todos nós. Existe alguém que veio aqui e pagou um preço por nós. O Senhor Jesus, Ele dividiu o tempo. Ele dividiu, Ele mudou a nossa história. E se você tem tentado buscar o prazer nas coisas desse mundo e não tem encontrado, saiba que só Ele pode preencher esse vazio que existe no coração do ser humano. Não existe nada e nem ninguém. Perceba, eu estou falando de Salomão. Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Um rei próspero, um rei que se permitiu a tudo que o coração dele desejasse ter. E deixou claro que percebeu que tudo aquilo debaixo do sol era só vaidade. Querido, não sou eu, não é você, pessoas que não tinham recurso como Salomão, né? Que às vezes vamos fazer uma viagem, temos que parcelar a viagem. Salomão não precisava disso, era um homem milionário. Que vamos ser mais felizes que Salomão foi. Pense nisso. Será que você realmente está valorizando aquilo que tem valor? Será que você tem valorizado a sua família? Será que você tem valorizado aqueles amigos de verdade? Aquelas pessoas que ficam, que permaneceram nos momentos bons e nos momentos maus, porque você também sabe quem é seu amigo no momento bom, porque ele vibra com a tua vitória, ele celebra contigo aquela conquista que você teve. Então eu quero de verdade deixar essa reflexão para você. Não vale a pena você buscar um prazer temporal, um prazer finito e abrir mão de uma vida plena. Né, André? Sim, os segredos milenares da Bíblia diz, principalmente aqueles que gostam muito de Salmo, no Salmo 1 diz que bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei de Deus, porque Deus sabe os caminhos, Ele é o caminho, Ele é a única direção. Portanto, de tudo aquilo que o Hamilton bem disse aqui, hoje é o dia de você virar a chave, fazer um shift, mudar a página, virar o disco. Pode ser a frase preferencial que você deseja, mas é tempo de despertar para uma nova realidade. Lembrando de que tu és importante, tens um propósito. E a cada minuto que passa, é preciso você tomar uma decisão rumo ao destino que Deus tem para ti. Se tu não alinhares as coisas que Deus tem para ti com aquilo que você já sonhou, com as suas idealizações, acredite, não vale a pena ter como referência aquilo que a sociedade muito diz por aí. O que a sociedade diz por aí, para ser feliz, tu tens que ter dívida, para você ter que comprar um telemóvel de último tipo. Então só vai acumular dívida financeira. Para você ser feliz, tu tens que fazer uma cirurgia, porque você tem que parecer
uma boneca. Deus te fez como você é. Deus não erra. Se você não fosse para ser como é, Deus não tinha feito você. Portanto, lógico que há alguns melhoramentos que precisamos fazer para estar sadio, para estar bem conosco próprio. Mas tu tens que aceitar quem tu és em Deus, porque esse Deus não ia errar quando Ele te fez. E é preciso também entender que essa sociedade não é em prol da tua família. Essa sociedade é em prol de cada um consigo próprio, no seu mundo egocêntrico, hedonista, em busca do prazer insaciável, na qual vai trazer doença, frustrações, vão trazer perturbações psicológicas, porque a afetividade não vai conseguir criar vinculação de forma afetiva com outras pessoas, porque está sempre a mudar de hábito em busca do prazer insaciável. E acima de tudo, o que é mais importante é espiritual, que Deus deseja que você tenha uma vida regrada, uma vida equilibrada, uma vida que é baseada na verdade, uma vida que é baseada não nos ventos que há neste mundo, mas baseada numa identidade de amor, de paz e de esperança. Maravilha, bom demais. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar profundamente ao teu coração e vai ajudar você a corrigir a rota da sua vida. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê aí o joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que nesse momento você ouviu e falou: rapaz, eu tenho aqui um amigo que precisa ouvir o que esses caras estão falando. Tá bom? Nós queremos abençoar a tua vida, te desejar uma semana de paz, de alegria, de prosperidade e que você possa avançar, porque afinal de contas, né, André? Você já venceu! Até logo, Deus te abençoe. Forte abraço.